Então vamos lá. Meu nome é Fernanda Cardoso, eu sou professora de Ciências Econômicas e de Ciências e Humanidades da UFABC. Também faço parte do programa de pós-graduação em Economia Política Mundial, também da UFABC. Sou pesquisadora vinculada à UNIDES, o nosso Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade, e também ao Núcleo de Estudos de Gênero Esperança Garcia. Vou hoje fazer uma entrevista com Carolina Alves, que é Joan Robinson Research Fellow sobre Economia Heterodoxa na Universidade de Cambridge. A especialização da Carolina é em macrofinanças internacionais, desenvolvimento, economia política do dinheiro e das finanças e questões de descolonização na economia. Carolina também tem interesse mais amplo em metodologia da economia e atualmente ela faz parte de 2 grupos de pesquisa. O grupo sobre ontologia social e também do grupo de abordagens alternativas para a economia. Ela é também cofundadora da iniciativa Diversificando e Descolonizando a Economia e também coeditora do blog chamado The Developing Economics. Então é por conta dessa trajetória que a Carolina foi então convidada para compor esse projeto vinculado ao NIDES, ao Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade, chamado Diálogos Norte-Sul sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Então, falando muito brevemente, introduzindo o nosso assunto, desde a crise de 2008, emergiu mundialmente um novo paradigma financeiro e tecnológico de produção, consumo e comércio internacionais, provocando com isso profundas transformações globais. Nesse novo contexto, a resposta aos desafios colocados ao desenvolvimento, à democracia e à sustentabilidade se tornaram ainda mais complexas, se não conflitantes, especialmente no âmbito da periferia ou do sul global. Neste diálogo que vou aqui fazer com Carolina, estaremos especialmente preocupadas com a questão do desenvolvimento sustentável e os desafios que se impõem à periferia. Na busca pelo rompimento das amarras de pensamento impostas pelo paradigma eurocêntrico, o nosso diálogo será desenvolvido desde uma perspectiva de descolonização do pensamento, buscando inspiração em vozes de pensadores e pensadoras do sul global. Seguindo nessa primeira fala inicial, para introduzir a nossa conversa, seguindo aqui o Celso Furtado especialmente, após a Revolução Industrial, as nações do mundo se dividiram em 2 grandes grupos principais. Aqui, então, se localiza a origem do subdesenvolvimento, protagonizada especialmente por países que antes foram colônias de exploração de boa parte dos países que então passaram a figurar como países desenvolvidos. Estes, entendidos como símbolos de civilizações a serem seguidas, tendo a sociedade industrial, o seu padrão de vida e perfil de consumo como símbolos de desenvolvimento. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento são, por conseguinte, fenômenos coetâneos, não sendo o subdesenvolvimento, então, uma fase que antecede o desenvolvimento, mas antes um resultado da própria maneira como se organizou o sistema de poder mundial historicamente. Aí vem a nossa pergunta: como romper com a condição de subdesenvolvimento? Trata-se essa de uma questão que foi objeto de preocupação tanto de autores do Norte, por exemplo, os desenvolvimentistas clássicos da tradição anglo-saxã, quanto de autores do Sul, por exemplo, os estruturalistas latino-americanos ou os panafricanistas. O maior ou menor grau de permanência de traços eurocêntricos, tanto na estratégia como na meta de desenvolvimento, é bastante variada entre os autores e autoras, o que também aponta para a sua maior ou menor fé com respeito às possibilidades abertas pelo modo de produção capitalista, às nações que ficaram para trás, aprisionadas à armadilha do subdesenvolvimento. A organização da matriz produtiva, o desenvolvimento do mercado interno, o padrão de inserção externa, o enfrentamento das desigualdades, especialmente entre nações e classes,
figuraram como preocupação dos autores e autoras que se debruçaram sobre o tema. Mais recentemente, a questão ambiental também consolidou seu espaço como central no debate sobre o desenvolvimento no século XXI, tornando ainda mais desafiante o cenário para nações que ainda não enfrentaram privações ou problemas socioeconômicos ainda básicos. Então, feita essa fala inicial, e para dar o tom da nossa conversa, eu vou pedir à nossa convidada, a professora Carolina Alves, para falar um pouco sobre o que significa a descolonização e diversificação da economia e em que medida ela abre novos caminhos para a reflexão do desenvolvimento no contexto do Sul Global. Carolina, a palavra é sua. Obrigada, Fernanda, e obrigado por ter me convidado. É um projeto interessantíssimo e pertinente, né? Acho que daqui para frente só tem um jeito de discutir a economia, que é tentando ter uma visão que dê mais voz para o que é produzido, estudado e discutido, né, no Sul Global. E isso é realmente o que é o objetivo da ideia, o que está por trás, né, da ideia de decolonizar a economia. Mas acho que é interessante separar aqui, Fernanda, a ideia de decolonizar a economia e diversificar a economia. Que eu acho que existe uma... É lógico que esses dois aspectos estão ligados, mas é importante também separar, e eu espero que vou conseguir fazer isso claro. Então, vamos começar com a questão da decolonização da economia. O que isso significa e por que isso é necessário. Como a ideia de decolonizar é uma ideia que causa muita resistência, causa muita confusão, eu acho que é interessante deixar a economia de lado um pouco e falar de decolonização. Porque a ideia de decolonização ela é uma discussão que está acontecendo já faz um tempo, em outras áreas que não a economia, não é a economia que está sendo pioneira discutindo isso. E então é uma discussão que tem a ver com decolonizar o currículo, decolonizar a universidade, que a gente está vendo já faz um tempo. E essa discussão ela nos leva a olhar naquele período do início da modernidade, o período do próprio iluminismo, para a gente entender que aquela economia, não a economia como ciência, né, mas a economia mundial, a economia global que está surgindo naquele período, a questão da troca, né, da troca entre todas as sociedades, a ideia de nação-estado que está surgindo, ela acontece junto com o Ocidente, tomando esse aspecto mais de liderança, né, the ruler, né, e isso vai trazer muitas mudanças, muitos desafios a como o conhecimento é produzido, praticamente, né, e desafios metodológicos à produção também desse conhecimento. Então, disciplinas como história, filosofia, relações internacionais, está fazendo muito isso, eles começam a tentar olhar para esse período e entender que muito do pensamento relacionado a tentar entender como o mundo funciona, ele foi informado por visões e suposições que tinham uma visão ou que justificavam o domínio colonial na Ásia, na África, na América Latina, no Oriente Médio. Então, assim, em outras palavras, se você olha o século XVIII, a própria era do iluminismo, você vê que os desenvolvimentos que aconteceram naquele período, eles acontecem junto com suposições sobre uma hierarquia racial, civilização, que vai informando o pensamento e o conhecimento produzido. Então, a discussão da decolonização da universidade, ela tem a ver com isso. Ela quer tentar, não é só apenas trazer autores que são no Global Sul, autores negros, não, ela quer entender por que tem esse domínio de autores ocidentais, por que tem esse domínio de homens brancos no currículo acadêmico, por que existe uma hegemonia do Ocidente na produção, não na produção acadêmica, na produção do conhecimento. Então, e essa discussão, ela também é parte do que acontece nos anos 70 com o surgimento da teoria pós-colonial, que vai acontecer também em várias áreas das ciências sociais. Ela se torna muito forte no final dos anos 70 e ela inicia nos estudos literários e culturais, mas ela vai se espalhar, essa teoria pós-colonial ela vai se espalhar nas ciências sociais, nas ciências humanas,
nas ciências sociais mais geral, geografia, antropologia, ciência política, sociologia. E o tema que você vê aí é relacionado com o que eu já disse, é uma ideia de você tentar entender esse discurso colonial, essa representação colonial que existe no conhecimento, né? É uma análise, é basicamente uma análise das construções da cultura, da subjetividade e como que isso acontece através de um discurso colonial. Então isso está acontecendo independente da economia. Essa questão da decolonização, se a gente olhar, assim, volta a gente para os anos 70. Um outro aspecto importante aqui é entender por que a economia não fez parte disso. Onde que estava a economia? Como eu disse, começa nos estudos culturais, nos estudos literários, e começa a entrar nas ciências humanas, nas ciências sociais, e a economia ela consegue resistir a isso. Ou como alguns autores falam, ela fica em silêncio, né? Então, tem essa questão de tentar entender isso, por que a economia fica em silêncio? E quanto mais você olha nisso, você percebe que talvez teria dois aspectos aí. Um é essa ambição da economia de se tornar ciência, né? Essa questão de entender que quando a economia, né, como ela é discutida, ela começa com essa economia clássica, ela passa para a Revolução Marginalista, a formalização na década de 50 do século passado, e nesse processo os contextos sociais, contextos históricos, eles vão sendo tirados da economia, né? E a economia, ela entra nessa jornada de se tornar uma ciência, de se tornar mais matematizada, e os princípios econômicos, eles são abstraídos da sociedade, eles se tornam apolíticos, eles se tornam históricos, e aí o economista, ele começa a se voltar para essa questão de uma verdade objetiva, neutra, universal, entendeu? E aqui, tudo que não é parte disso se torna inferior, se torna não rigoroso, e aí, para a gente que está no desenvolvimento, a gente consegue, né, se você está olhando essa literatura, discutindo desenvolvimento, você vai ver as palavras lá, o não civilizado, o atrasado, né, tudo que não é parte desse ocidente, ele se torna, ele é pejorativo, ele não é rigoroso, ele não é bom. E a ideia é fazer todo o resto do mundo entrar, né? Conseguir evoluir praticamente. E então esse desenvolvimento metodológico e teórico na economia faz com que a gente pare de olhar por questões que economistas políticos estavam tentando entender, que tem mais um contexto histórico e político. E lógico, esse processo também, a economia ela fica menos interdisciplinar, então ela não vai se comunicar com disciplinas que estavam fazendo isso. Parte desse processo também é ter uma naturalização do capitalismo, né, entender o capitalismo como essa evolução, o progresso, então você para de olhar as contradições do capitalismo, o capitalismo ele é né, a história da humanidade, a história, como autores marxistas falam, a história de remover os obstáculos para a gente chegar nesse ponto excelente de desenvolvimento, e a gente tem que fazer o resto do mundo chegar nisso também. E aí, o que acontece? Nessa naturalização do capitalismo, que, claro, né, tem um coincide também com essa orientação mais mercadológica na economia, ela não olha para a discussão do imperialismo europeu, do colonialismo, do comércio transatlântico de escravos. Tudo isso é colocado debaixo do tapete, ou quem está estudando isso tem que sair da economia, tá em outros lugares. Então a economia, a disciplina, ela se torna não apenas bias, né, em relação ao capitalismo, mas ela também ela para de olhar para essa questão da opressão, da violência, de tentar entender as consequências do tráfico negreiro, não em termos de olhar como, por exemplo, as plantações do sul nos Estados Unidos eram mais produtivas, que é o que a cliometria vai fazer. Não, mas olhar as relações de opressão que estava lá. Então, se você considera, né, eu estou falando demais, eu vou cortar agora. Então, o que está acontecendo aqui? A decolonização, se você considera, né, se você olha que já existia, esse processo já existia, a economia ela resistiu a isso,
a gente está numa situação complicada, porque o nascimento da economia coincide com esse período do iluminismo, coincide com essa modernidade. Então, se você pensar bem, a economia deveria ser a primeira a ter entrado nesse processo de decolonização. Então, a decolonização que eu ando estudando com outros colegas nesse contexto, não existe uma definição no termos do que é decolonização da economia. Na verdade, a decolonização da economia ela é um processo. Ele é um processo de investigação da produção do conhecimento no nosso campo e a relação da produção do conhecimento com a questão da escravidão, do colonialismo, entendeu? Então é uma tentativa que a gente tem de tentar entender como as teorias, os métodos na economia foram informados por uma visão de mundo com essa suposição de hierarquia racial e civilizacional, ou seja, com uma visão eurocêntrica do mundo, entendeu? Acho que a questão é como que a gente pode ter certeza que as questões do racismo, do colonialismo, do imperialismo, elas não estão lubrificando os motores da produção do conhecimento na economia? A gente não sabe. Então a gente tem que olhar nisso. Agora, só para terminar, isso é diferente de diversificação. Eles são ligados. Por quê? Porque o desenvolvimento que a gente, né, da economia, como eu acabei de descrever, ele de uma certa maneira vai valorizar, né, o homem branco, o conhecimento ocidental branco né, isso está muito claro. Então tem, né, isso dá, vamos dizer, o eurocentrismo na disciplina. Agora as consequências disso é essa valorização, né, da teoria europeia, mas é também essa ideia de que as condições europeias são os pontos de partidas para teorias universais. É isso que a gente tem na economia, entendeu? Então a gente tem tudo que acontece na Europa é o ponto de partida, né, para essas teorias universais, e um outro aspecto é como tudo que não está nesse âmbito, ele é não valorizado, né? Ele é jogado de lado. Então o que acontece? Ao diversificar a economia, ele não pode ser apenas para você tentar incluir um acadêmico negro ou os acadêmicos do Global South, se você não desafia esse eurocentrismo que está embutido na disciplina. Porque, por exemplo, você pode ter, e a gente na América Latina sabe muito bem disso, você pode ter estudiosos, né, economistas que são treinados numa escola de pensamento dominante na economia que vai ter esse eurocentrismo, que são escolas do Global South, mas que eles vão, por causa desse treinamento da economia, que se você contextualizar, ele é um treinamento eurocêntrico, como eu acabei de tentar explicar. Então você tem um escola do Global South, do Sul Global, perpetuando esse eurocentrismo, que é o que continua a excluir o próprio acadêmico não ocidental, a mulher e outras minorias étnicas. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da diversificação e decolonização. Elas estão inteiradas, mas acho que é muito importante separar. É um pouco mais complexo. E é isso, Fer. Se a gente quer uma economia, uma sociedade que é mais justa, mais inclusiva, a gente tem que ter essa investigação. A investigação da produção de conhecimento na economia em relação com a escravidão e colonialismo está muito atrasada. A gente já deveria ter feito isso há muito, muito tempo, e com isso ampliar né, as lentes da disciplina, como entendemos o capitalismo e etc. Pegando essa perspectiva, então, Carol, a respeito tanto da descolonização quanto da diversificação, então a nossa explicação ficou muito clara a diferença entre os dois processos, embora, obviamente, eles se impulsionem quando feitos em conjunto, né? Mas pensando a partir dessas duas perspectivas, eu te faço a primeira pergunta. Quais são, né, as principais transformações produtivas, tecnológicas e financeiras em processo, tendo a perspectiva da descolonização e da diversificação em foco, né? Ou seja, essa aqui é uma resposta que ela não vai ser uma resposta convencional, não é, Carol? Então, da perspectiva dos problemas, da questão do Sul, da questão do viés eurocêntrico, né, no apontamento do que é ou não prioritário, do que é não importante, do que é ou não a gente deve focar e centrar as nossas forças, o que você destacaria a partir dessa primeira pergunta? Nossa, Fer, essa questão é interessante, porque força realmente a gente a sair da nossa zona de conforto, porque
uma coisa é definir decolonização, né? Outra coisa é praticar a decolonização. E claro, quando a gente fala de transformações produtivas, tecnológicas, financeiras, né? Vamos deixar as financeiras de lado por agora, mas as produtivas e as tecnológicas é muito fácil ficar encantado, né, por essas transformações, e que tem a ver com essa coisa do progresso do capitalismo. E aí, quando a gente faz isso, a gente talvez até liste essas transformações, e a gente não olha essas transformações de uma maneira crítica, né? Então, eu acho que essa perspectiva decolonial, vamos chamar perspectiva decolonial uma perspectiva que considera tudo que a gente acabou de discutir, eu acho que a gente tem que olhar para essas transformações, né, que envolve... Eu estava pensando nessas transformações produtivas, tecnológicas, eu estava pensando na questão da eletricidade e as formas alternativas de energia, que eu quero voltar nisso também. Essa própria questão dos computadores, né, os chips semicondutores, eu acho que seria outra coisa que uma pessoa que é experta nisso, né, nessas transformações também iria enfatizar, o laser, a computação quântica e tudo mais. E também, pesquisando sobre isso, descobri com um outro aspecto dessas listas aí, é o GPS, né, o Sistema de Posicionamento Global, e o Projeto Genoma Humano. Pronto, listei as principais transformações. Então, eu estava olhando essas transformações e falando, gente, não tem como a gente ser crítico a isso. Isso é maravilhoso, tem a ver com o progresso, né? Até pensei naquele psicólogo Steve Pinker, né? Que olha essas inovações e fica falando, nossa, gente, o mundo melhorou muito, muito, muito. Então, eu acho que para a gente, essa perspectiva decolonial, ela é, de uma certa maneira, uma perspectiva crítica. Então, para nós que já somos críticos, ela fica, de uma certa maneira, mais fácil de fazer, e tem um ponto em relação a essa perspectiva decolonial que para economistas heterodoxos e críticos, ela já está lá, de uma certa maneira, porque a gente já está tentando considerar as particularidades de certos países, a gente não está assumindo que uma teoria, né, serve para todos. Então, essa perspectiva, para mim, a gente tem que olhar essas transformações tecnológicas e como elas são ligadas com as transformações produtivas, de uma certa maneira que a gente volte em alguns problemas antigos que foram negligenciados. Um dele, que é muito, que a Fernanda, né, sabe, como se fala, de frente para trás, é como que essas inovações afetam o processo de crescimento econômico. Então, a gente tem que voltar nessa discussão, e voltar nessa discussão, ela tem que ser crítica nessa perspectiva decolonial, porque não é só apenas a gente precisa da inovação e aí a gente vai ter o crescimento econômico, né? É uma perspectiva do como essa inovação acontece, aonde que acontece, como que é distribuída. E, claro, né, nesse momento histórico que estamos vivendo, a questão ecológica entra aí também, né? E, então, tem esse aspecto, e um outro aspecto que eu acho que é interessante aqui, que é mais negligenciado, até mesmo por economistas heterodoxos ou economistas que tentam ter essa perspectiva decolonial, é entender quem controla e quem diretamente ganha com essas inovações, né? Então, que está relacionado com a questão de como essas inovações são usadas na sociedade e para qual fim, né? Então, às vezes também o economista, até mesmo o economista crítico heterodoxo, ele discute essa discussão distributiva e tudo mais, mas acho que falta voltar, de uma certa maneira, numa perspectiva mais hardcore, talvez, para autores marxistas, seja até mais óbvio, que é a questão de olhar essas mudanças no longo prazo no capitalismo e ver como que essas mudanças são introduzidas e para quê. Entendeu? Então, a gente está olhando por uma questão de reduzir a mão de obra intensiva, aumentar a produtividade. Se é esse o ponto, como que isso acontece na periferia? Como que isso vai acontecer no nosso âmbito? O que isso significa para a gente? Porque, às vezes, esses princípios econômicos dos textos, dos manuais, eles não fazem. Isso é tudo, aconteceu isso, a gente vai economizar a mão de obra intensiva, aumentar a produtividade e pronto. Como que isso acontece em países como o Brasil? Isso é uma questão, assim, parece uma questão simples aqui, mas isso é uma questão que a gente vai ter muitas e muitas gerações tentando fazer isso, mas eu acho que a gente precisa, pelo menos,
perguntar isso, a gente nem pergunta isso mais, né? Como que isso acontece, a diferença que isso seria para os nossos países. Assim, e aí também envolve, né, essa questão de aumentar a produtividade, né, envolve uma questão que impacta o salário, uma discussão mais macroeconômica relacionada à questão do desemprego tecnológico. Então, acho que isso, talvez, em países como o Brasil, isso acontece de maneira bem diferente, né, do que acontece em países que já passaram esse processo de industrialização e tudo mais. Então, eu acho que a perspectiva decolonial, ela é uma perspectiva, Fer, que problematiza tudo isso, entendeu? E problematiza isso tentando considerar as particularidades, né, de países em desenvolvimento. Claro, talvez um ponto bem mais crítico aí, no geral, é também questionar essa questão da inovação capitalista, né? Questionar a forma que a inovação assume no capitalismo. O que a gente quer com isso, né? E também uma ideia que se tem, e tinha no Marx, e tem agora, né? A questão, se a tendência é substituir progressivamente o trabalho pelas máquinas, a gente vai ter essa liberação, né? O marxistas vão falar do comunismo, mas agora a gente tem toda essa discussão de pós-capitalismo, né? E tudo mais. Só que se você contextualiza essa inovação no capitalismo, nesse capitalismo desigual, não é muito assim que essa liberação não vai acontecer tão facilmente e tão já. Entendeu? Então tem essa questão que diz respeito não à tecnologia em si, mas à aplicação da tecnologia no capitalismo, entendeu? Então acho que isso é um outro ponto aqui. E claro, né, uma coisa que eu mencionei muito rápido é a questão ambiental nesse contexto. Se você pega uma das inovações que eu percebi que é listada aqui é a questão da energia, né? As formas alternativas de energia, o que não tem como a gente não ficar feliz e falar, uau, que avanço, né? A humanidade realmente está avançando. Mas aqui é a mesma discussão que a gente acabou de ter, né? O que a gente vai fazer com essas formas alternativas de energia, para quê? Qual que é a questão que também eu mencionei rapidamente, né? A inovação que não visa muitas vezes a praticidade, mas o lucro. Então tem um conflito ali que pode ser discutido e tem que enfrentar essa discussão. E claro, as inovações nesse contexto histórico, ela tem que ter uma prioridade que é a sustentabilidade, e essa sustentabilidade, eu vou voltar nisso depois, ela tem que ser contextualizada em termos do desenvolvimento capitalista, que é desigual, né? Onde, que fase que está os países como o Brasil, que fase que está países, por exemplo, como a Inglaterra. As transformações financeiras, Fernanda, claro, ela de novo, né? É sempre visto como algo bem positivo. E eu gosto de olhar essas transformações financeiras mais do ponto de vista da literatura discutindo financiarização. E aqui é um problema, porque a literatura discutindo financiarização é uma literatura eurocêntrica. Então eu vou tentar falar um pouco dessa literatura e talvez contextualizar para a questão da periferia. A revolução tecnológica, esse processo de informação que ocorre na década de 70, ele é muito importante para explicar. Ele explica parte desses aumentos das transações financeiras que tem ocupado a mente de muito economista, que tem ocupado escolas que estão tentando entender essa divisão entre produção e finanças, a questão da crise. E essa discussão, ela inclusive, é interessante isso, porque ela também é relacionada com a própria discussão dos desenvolvimentos tecnológicos produtivos que vão causar o fim do regime fordista, né, nos anos 70, que até agora existe também uma discussão que regime que surgiu depois, né, tem essa discussão do financial-led regime e tudo mais. Então, isso está, de uma certa maneira, tudo junto, tudo misturado, e se você tem uma perspectiva mais crítica, você olha essa discussão não tão maravilhado, mas tentando entender como esses desenvolvimentos financeiros, nas finanças também, eles vão moldar
de uma maneira muito crucial o padrão e o ritmo da acumulação. Então, isso é uma perspectiva crítica. Se você assume essa perspectiva crítica, e que você está tentando entender o ritmo e o padrão da acumulação, a perspectiva decolonial ela também nos força a olhar como esses desenvolvimentos aconteceram na periferia, se aconteceram. Eu acho que tem uma questão que hoje cada vez me pergunto mais, se a financiarização aconteceu na periferia e como que aconteceu. Né, e se aconteceu. Então, tem essa questão. E, assim, esse desenvolvimento financeiro na esfera da circulação, ele ocasiona muito problemas, no sentido de que a gente pode questionar que talvez financiarização não tenha acontecido na periferia, mas o desenvolvimento em si, o que isso significa no âmbito da circulação? Essas tecnologias, principalmente a informática, a comunicação, elas vão possibilitar esse comércio massivo de ativos financeiros, de instrumentos financeiros. A velocidade na internet da comunicação, ela vai gerar esses mercados financeiros que você pode fazer transações instantâneas e virtualmente, né? E isso vai afetar países que vão se abrir financeiramente, comercialmente nos anos 90, como o Brasil. Então, a gente tem esse avanço na computação, vai tornar possível lidar com essas somas de dinheiros nunca imaginadas. E aí tem a ideia, né? O processo de precificação fica muito complexo, e a gente tem que olhar isso de uma certa maneira que, de novo, o poder dessas decisões, ou esse desenvolvimento, ele está acontecendo nas economias desenvolvidas, no core, né? E aí a gente está tendo como que isso está se refletindo na gente, né? E como que esses países querem isso, né? Por exemplo, as pessoas falam, mas no Brasil a gente está tendo esse processo de endividamento das famílias, né? Que é algo que se viu nos Estados Unidos, nos anos 70 e 80. Mas a questão é, o Brasil, o trabalho informal, receber em cash ainda é muito grande para tentar caracterizar esse processo de inovação financeira dessa maneira. No Brasil não é, tem que se olhar de uma maneira diferente, porque não dá para falar, por exemplo, de um mercado de securitization no Brasil, como tem nos Estados Unidos. Então, assim, a gente, de novo, essa perspectiva colonial, ela não assume essas inovações financeiras de uma maneira positiva, então aí que a literatura da financiarização ela ajuda, mas quando a gente olha a literatura da financiarização, a gente também tem que entender que essa literatura ela nasce no Global Norte. Então, como que a gente pode tentar entender, né, os spillovers que tem nos nossos países, né? É isso. Desculpa, foi meio longa essa também. Não, fica tranquila. Pegando um pouco de alguns elementos que você falou, Carolina, eu já vou fazendo uma ponte para a segunda pergunta, né? Primeiro, né, destacar, se a ciência não é neutra, tampouco é o progresso tecnológico, a geração de inovação. Então, trazer essa perspectiva crítica, a descolonização da produção de conhecimento, me parece um caminho realmente crucial e fundamental, porque a gente passa a não mais naturalizar processos que não são naturais e não são neutros. Então, essa jogada de luz, né, ilumina muitas questões, né? Inclusive para onde nós queremos ir, que tipo de desenvolvimento a gente quer construir, que tipo de sociedade a gente quer construir, né? O porquê, para quem, para onde, para que serve, são perguntas que a gente passa a se fazer. Porque se a gente naturaliza todo esse processo, que vem no bojo do avanço, do capitalismo e das suas buscas infinitas por renovar as suas formas de acumulação e de exploração, se a gente não se questionar isso, esse processo não se rompe, né? E aqui me fez lembrar alguns questionamentos que Celso Furtado faz no Criatividade e Dependência, em que ele vai perguntar, afinal, para que serve o conhecimento? Para qual caminho nós estamos direcionando o conhecimento? É realmente para gerar uma melhor vida para todas as pessoas no mundo? Ou não? A gente só está gerando conhecimento, fazendo reforçar e reproduzir essa lógica excludente, exploradora, que o capitalismo fundamentou, né? E aqui eu chego na segunda pergunta, que né, agora trazendo, Carol, a questão do desenvolvimento, como nunca pode deixar de ser, no meu ponto de vista, a gente discutir da perspectiva nacional. O desenvolvimento é uma questão nacional e a gente não pode deixar de fazer essa discussão tendo os estados como atores principais desse processo. Então, eu te pergunto, como que as disputas interestatais e os desafios ambientais
se manifestam nesse contexto de transformação, e nesse sentido, como que os estados dos países periféricos do sul global têm se portado, ou como você imaginaria que eles também deveriam se portar, justamente para ir na direção desse rompimento sobre o qual nós estávamos falando um pouco antes. Ferda, essa é uma outra questão muito difícil, né? Eu vou começar essa questão. Eu percebi na minha carreira agora que eu não consigo discutir nenhum assunto sem antes falar mal da economia. Eu preciso melhorar isso. Mas essa questão do Estado interestatal, mesmo a questão do meio ambiente, eu acho que a gente tem que fazer um parênteses aqui e enfatizar como que a economia tá nos deixando um pouco a desejar em relação a isso. E por isso que, para mim, como economista, fica uma questão difícil, apesar de eu tentar ter ampliar o meu treinamento. Mas, assim, os economistas, eles não gostam muito de tentar entender e teorizar o Estado, né, como era uma prática mais comum antes. Então, a gente olha o Estado realmente do ponto de vista de como esse Estado pode corrigir as falhas de mercado, né? E quando a gente tenta teorizar o Estado, a gente praticamente está tentando trazer os axiomas do mercado para o Estado, para tentar funcionar esse Estado de maneira mais eficiente e com custos baixos, né? Então, muitas vezes significa, como eles falam, diminuir o Estado nesse sentido, ainda o Estado super intervencionista, claro. Então, isso tem consequências, não apenas para como a gente tenta entender o Estado, mas também, Fernanda, para como a gente tenta entender as relações entre os Estados, né? E como essas relações são desiguais, não só no campo econômico, mas também no campo político. E claro que esses dois campos estão ligados. Então, eu acho assim, é muito difícil para um economista falar de disputas interestatais. Tanto é que praticamente qualquer economista vai falar, isso não é o meu assunto, como eu não tenho que discutir isso, né? Vai falar com um cientista político. Mas eu acho que não. E eu quero, eu acho que, né, considerando nossa conversa, tentar abordar essa discussão com uma perspectiva decolonial, essa discussão ela nos volta a tentar mostrar como que existem rachaduras nessa narrativa universalizante sobre o capitalismo, né? E como a economia ela aceita essa narrativa universalizante do capitalismo e explora como o capitalismo desenvolveu para as outras partes do mundo de uma maneira muito homogênea, sem conflito, né? Como eu disse, põe debaixo do tapete toda a questão do imperialismo, do colonialismo. Então, uma perspectiva decolonial, para tentar entender essas disputas interestatais, tem que já entrar desafiando isso, tem que tentar entrar já desafiando essa narrativa universalizante do capitalismo. Eu acho que isso é um ponto importante, o que tem a ver também, como eu disse antes, conhecer de uma perspectiva crítica, né? Provavelmente quem está ouvindo essa fala, ou até mesmo quem não necessariamente nunca discutiu a questão da decolonização, ou de uma perspectiva decolonial, está ouvindo eu falar e está falando, não, mas eu já faço isso, né? Ter essa perspectiva crítica. E eu acho que realmente é isso, né? A perspectiva crítica, ela vai tentar desafiar o capitalismo, né? Nessa narrativa universalizante do capitalismo. Então, um exemplo, né? Se você e aqui também volta no nosso campo, e especialmente o seu campo, Fer, se a gente tenta compreender, né, essas trajetórias de desenvolvimento, tentar entender como essas trajetórias são desiguais, né? Você, por exemplo, vai olhar para a Inglaterra, né, para como a Inglaterra, os lucros que a Inglaterra teve com o comércio do escravo, com o colonialismo, e também como que a própria industrialização britânica ela vai depender disso e ela vai desmantelar as indústrias nas colônias. Você consegue entender que esse capitalismo ele se desenvolveu de uma maneira muito particular e diversificada na periferia. Então, o seu ponto de partida ele é totalmente diferente desses princípios universais que a gente tem na economia, mas também não só. Ela é diferente de uma perspectiva de entender o capitalismo como esse sistema mais
homogêneo e sem conflito. Então você vai considerar a questão, por exemplo, que para quem tem essa formação estruturalista e desenvolvimentista é tipo um beabá, né? Você vai entrar nessa discussão de classes, né? Como que a classe dominante de um país periférico se relaciona com a classe dominante de um país do core. Então você começa a olhar essas questões de maneira muito mais interessante, então você traz para a mesa essa discussão de poder, de desigualdade entre esses estados, né? Então eu acho que é esse tipo de perspectiva que a gente tem que tentar entender essas disputas interestatais. Você tem uma perspectiva muito mais rica, né? Eu acho que um relato decolonial, vamos dizer assim, do desenvolvimento capitalista, ele vai focar na relação de poder, na análise, né, de como o capitalismo se desenvolveu, mas considerando essa relação de poder, e por consequência vai dar mais atenção aos impactos desiguais que esse capitalismo teve em todo o mundo. Né, inclusive, né, no sul global, né, inclusive, praticamente no sul global. Então, eu acredito que é assim que nós devemos entender essas disputas interestatais. Eu não tenho uma fórmula, né, eu não, como eu disse, meu treinamento nesse sentido ele é limitado. Eu, como uma pesquisadora e uma professora, estou tentando ampliar o meu entendimento disso, mas é isso, a relação de poder, a distribuição desigual de poder político e econômico, ela tem que ser central, e a gente só entende isso se você traz a história, não em termos de história do pensamento econômico, não, você traz a história para a sua análise, porque você entende como o que aconteceu no passado determina o seu presente. Então, isso se torna muito importante. E, claro, o desafio ambiental, ele está relacionado, ele vai estar relacionado com isso, ele tem a mesma perspectiva. Uma perspectiva decolonial, ela também vai envolver isso. Por exemplo, eu acho que uma conversa bem interessante que eu ando tendo com a economista Renata Belzunces, no Diese, eu acho que ela trabalha, que será que né, ela está perguntando o que você acha que é uma perspectiva decolonial ambiental para o Brasil, por exemplo, para países, né, da periferia. E eu acho que a questão se você tem essa perspectiva decolonial, você questiona a própria pauta ambiental que está sendo vendida para a gente, porque essa pauta ela é global, vendida, que está sendo, né, mais discutida. Essa pauta ela é global e ela também tem uma visão mais ortodoxa, e eu vou tentar explicar isso. E por que ela é uma pauta global? Porque as pessoas liderando esses debates, elas estão no norte, né, elas não têm uma visão muito clara do que está acontecendo na periferia. E o que isso significa? Significa que a gente internaliza essa pauta, né? E a gente tenta resolver um problema que não é nosso, né? Uma pauta ambiental que não é nossa e um problema ambiental que não é nosso. O que isso significa? Porque, por exemplo, se você pega essa pauta, ela foca muito na questão energética. Né, ela questiona uma centralidade energética nessa questão ambiental, nessa questão do meio ambiente, de como ter um desenvolvimento sustentável, né? E o que a gente esquece aqui é que, por exemplo, países como o Brasil e outros, muitas vezes grande parte da nossa energia ela já é renovável, ou a gente teria muito mais facilidade de ter uma energia renovável. Então essa parte de implementar, por exemplo, uma energia eólica, ela não é uma pauta que ela é nossa, ela é uma pauta de quem estava queimando carvão, queimando petróleo para ter energia, ela é uma pauta europeia, ela é uma pauta americana. Então uma perspectiva decolonial, ela pergunta, para entender esse desafio ambiental, o que se relaciona com a própria questão interestatal, ela pergunta qual que é a nossa pauta. Well, a nossa pauta ela vai envolver a questão da Amazônia, ela vai envolver a questão da contaminação mineral, dos rios, e o Brasil tem rio pra caramba, ela vai envolver a questão do desmatamento. Entendeu? Ela não vai ela não vai aceitar essa pauta, né, da questão eólica, né? Ela vai contextualizar as implicações que o nosso tipo de desenvolvimento teve para o nosso meio ambiente, né? Lógico que a questão, não tô querendo dizer que a questão de desenvolvimento sustentável ela não é uma questão que tem que ser feita por todos os países, tem que ser coordenada no nível internacional. O que eu estou dizendo é que a gente não pode incorporar uma pauta que não é necessariamente nossa. E isso tem a ver com a questão
ortodoxa que eu mencionei antes. Por quê? Porque essa pauta que a gente está comprando, ela se torna uma pauta que ela é vendida para a gente, porque a gente pega essas empresas que estão agora querendo, né, principalmente as empresas chinesas, implementar lá no meio do Ceará energia eólica, quer vender, né? Não, é isso, é o jeito, é o desenvolvimento sustentável, a gente tem que ir para esse lado. Mas a questão é como se a gente tivesse que comprar essa questão, a economia do meio ambiente, essa economia sustentável, ela se torna, para os países na periferia, ela está se tornando como a gente compra, como a gente, né, compra não só as ideias do norte global de uma ideia de desenvolvimento, mas o próprio tipo de energia que eles querem que seja energia sustentável, né? Então é uma pauta que vê a economia pelo lado da oferta, pelo lado de vender esses tipos de energia. Então a gente tem que, e a gente é o consumidor, né? O sul global, ele se torna o consumidor de novo, né? Dessa energia que eles querem vender para a gente, que a gente pode nem precisar dessa energia dessa maneira, vendida dessa maneira, né? E a gente tem outras urgências, né? Também, como eu disse, a questão da mineração, da contaminação da mineração e tudo mais. Então, assim, para mim, acho que a gente precisa de uma pauta, e me desculpa se essa questão foi um pouco confusa, mas eu também estou desenvolvendo isso na minha cabeça mais agora, eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas eu acho que a gente precisa de uma pauta decolonial também, quando a gente está discutindo a questão ambiental, a pauta que considera essas particularidades, né, de países como o Brasil, a particularidade de um desenvolvimento desigual e combinado praticamente, né, é isso que a gente tem que continuar. E isso, Fer, é interessante porque quando eu discuto esse assunto, o Celso Furtado vem na minha cabeça, assim, é o autor que mais vem na minha cabeça, porque esses pontos já foram pontos que o Celso Furtado estava levantando nos anos 70, né? Quais são as opções para países subdesenvolvidos nesse desenvolvimento, com esse tipo de desenvolvimento capitalista, né? Qual que são as opções? E eu acho que para o Furtado estava muito claro esse caráter predatório do processo de civilização que vem da Revolução Industrial, estava muito claro para ele que isso era um limite, né? E com isso, como a gente entende a própria criação desse valor econômico, ele também estava questionando isso, que eu acho que são coisas que a gente tem que voltar a questionar, pôr na pauta central. E também a questão desses avanços, existia uma ideia naquela época de como esses avanços tecnológicos iriam ajudar as questões ambientais. Só que era um paradoxo para o Furtado que isso poderia não acontecer, e agora a gente essa pauta de vender essa energia sustentável, ela confirma esse paradoxo que o Furtado já estava dizendo, entendeu? O desenvolvimento tecnológico, ele não está resolvendo a questão ambiental, muitas vezes ele está impondo de novo para os países do sul global um certo tipo de desenvolvimento que não necessariamente está considerando as nossas particularidades. Então a gente tem que enfrentar essas questões, né? A gente tem que entender que essa aceleração do progresso tecnológico, ele contribui para resolver o problema, mas ele também pode agravar o problema, né? O que volta em questões que a gente já tocou em relação a desenvolvimento tecnológico mais amplo, assim. Então, tem isso, o Furtado também está desafiando, né, a própria questão do padrão de consumo, que também é algo que a Fernanda, né, o Fernando, você vai saber muito mais, então, né, também desafiando o quanto, né, nesse processo de desenvolvimento, aonde que a periferia entra aí, né? E o que envolve questionar a questão do crescimento econômico. E eu acho que essa pauta do meio ambiente tem que se voltar para a gente enfrentar a questão do consumo, do consumerismo mais, né, global, mas também qual que é a parte que a periferia tem que consumir. Né, o que está sendo vendido para a gente, né? Né, esse sul global, né, de novo uma divisão de consumo, o que a gente tem que consumir e como que a gente pode tentar desafiar isso. Então, eu acho assim, os problemas levantados por Furtado ainda são principais também aqui nessa discussão. Então, já caminhando para a próxima questão, Carolina, mas como sempre, né, a gente tem tantas convergências aqui, tanto de reflexões quanto de angústias compartilhadas. Gostaria de pegar aqui algumas partes da sua resposta de agora, né? Pensando agora em termos da Agenda 2030, que é essa agenda que definiu as 17 ODS para todos os países do mundo.
Eu sempre gosto de falar que tem um positivo nessa Agenda 2030, que foi ter colocado a sustentabilidade no centro do debate. Então, pautou-se, olha, não dá mais para a gente falar sobre desenvolvimento no século XXI sem falar em sustentabilidade, ou seja, não dá para definir desenvolvimento apartado do sustentável. Não cabe mais fazer essa separação, porque são questões organicamente interligadas. Do mesmo modo, a gente pode trazer aqui a questão da democracia ou a forma como se distribui o poder nas sociedades. Mas pegando um pouco dessa ideia, a Agenda 2030, por outro lado, apesar de ter esse aspecto positivo, tem um aspecto que nos faz contestar a viabilidade dessa agenda, que é você ter ali 17 metas. Ora, será que aquelas metas valem mesmo para qualquer contexto? Né? Que receitinha é essa que a gente está querendo seguir? Né? Ademais, ela é possível sem ter uma grande cooperação global? A gente vai conseguir resolver todos os problemas de todas as pessoas do mundo se nós não reconfigurarmos a maneira como se dão as disputas interestatais, como a gente colocou nessa pergunta, né? E é o que você destacou na sua fala. Nós corremos o risco de, ao não discutir criticamente sobre essa agenda, de naturalizá-la e nos moldarmos, né, para resolver um problema que não é nosso, para lutar uma luta que não necessariamente é nossa. Nós temos as nossas próprias lutas, né? E nós temos que escolher pelo que nós vamos lutar. Mas para isso, né, Carol, a gente precisa ter consciência de quais são os nossos problemas. Que às vezes a utilização de lentes inadequadas nos impedem de enxergar quais são os problemas que nós temos que enfrentar e quais são as nossas prioridades, né? Eu tenho uma frase do Aníbal Quijano que eu gosto muito, que ele diz que a gente tem que deixar de nos ver pelo espelho eurocêntrico, que necessariamente distorce a nossa imagem. Então, enquanto a gente não se reconhecer, né, nós não vamos conseguir ter autonomia para enxergar quais são as nossas prioridades, quais são os problemas, quais são as lutas que nós temos que lutar primeiro, né? Então, aproveitando esse gancho, né, já que a gente falou de Estado, falar agora também das questões distributivas em âmbitos menores, em âmbitos mais micro, né? E que são desafiantes até do ponto de vista da literatura, né, Carolina? Porque boa parte da literatura, especialmente a mais crítica, que a gente pode até colocar marxista, mas mesmo a estruturalista latino-americana ou outras, pararam a discussão ou tendem a parar a discussão da distribuição no âmbito ou das nações ou das classes. E aqui eu gostaria de te escutar um pouco da perspectiva mais interseccional, trazendo à tona especialmente a questão de raça e a questão de gênero, né, e como a gente ainda precisa avançar muito nessa discussão e como isso é crucial, né, para o nosso aprofundamento e discussão sobre o desenvolvimento num sentido mais amplo, num sentido próprio, né, indo na direção contrária, ou melhor, de libertação das amarras da perspectiva eurocêntrica. Nossa, Vera, essa questão ela é difícil também. Todas as questões que você me perguntou são difíceis. Eu acho que a questão, você está certo, né? Eu acho que a questão da interseccionalidade aí, ela tá deixando a desejar nos campos tanto heterodoxo como ortodoxo, né? Apesar de que no campo heterodoxo a gente incluiria a questão da economia feminista, mas ainda assim tem muito trabalho a ser feito, né? Eu acho. E eu praticamente eu acho que não tem como a gente discutir a questão distributiva sem tentar sair dessa ideia de que, né, como a gente se fala, do agente representativo, né? A gente tem que tentar considerar como as políticas econômicas e como como a gente entende a sociedade, ela é diferente para os negros, é diferente para a diferente para a mulher negra, né? A questão da interseccionalidade ela se torna muito importante nesse sentido, porque você também tem que trazer tudo isso junto. Claro, isso não significa que a gente tem que
não dá mais atenção, né, para não deixar os marxistas aí loucos, não dá atenção para a questão do conflito entre trabalho e capital, ou a própria questão da renda, né, que ela realmente é principal. Mas acho que existe uma relação, uma estratificação que traz junto aí a classe, a raça, a orientação sexual, a questão a desabilidade, deficiência física, então tudo isso vem junto quando a gente está tratando da economia e os nossos modelos no gerais, eles não, né, na ortodoxia, eles não consideram isso. Agora, assim, eu vejo que, principalmente um jeito muito interessante de olhar sobre isso, e mais fácil de entender, e uma literatura que eu estou um pouco mais familiarizada, é olhar o impacto que, se você considerar interseccionalidade, você vê no mercado de trabalho, por exemplo, né, como que as políticas econômicas vão impactar a mulher de uma maneira diferente que impacta o homem. E, por exemplo, tem um grupo interessante aqui na Inglaterra chamada Women's Budget Group, que toda vez que o governo vem com um orçamento, né, do verão, um orçamento da primavera, elas tentam olhar esse orçamento e falar como que é o efeito disso na mulher que é solteira, na mulher que é solteira e tem um filho, na mulher que é solteira e é negra, e você vê que às vezes o dinheiro alocado para a educação, para child care, seria totalmente diferente se você tivesse considerado essas diferenças, né? Agora, para mim, o que eu ainda acho um pouco mais difícil, o que seria uma perspectiva, ou então talvez explicar, o que seria uma perspectiva decolonial, né, nesse contexto da interseccionalidade, né? E eu acho que na verdade talvez aqui o que a gente tenha que fazer inicialmente é realmente assumir uma perspectiva crítica, assumir que a interseccionalidade tem que ser parte das nossas análises, né? E, claro, e considerar que uma mulher negra brasileira é diferente de uma mulher negra né, norte-americana em relação ao que ganha, em relação ao tipo de Estado que vai estar lá dando apoio e tudo mais. Então, eu acho que não tem, assim, a minha visão é que não tem como a gente entender a distribuição no capitalismo sem considerar essas diferenças. Eu acho que a questão racial aqui, nesse contexto que a gente está vivendo né, do Black Lives Matter, e a própria questão do como que está super em moda falar da decolonização mais geral, acho que a questão racial que ela se torna muito importante, principalmente na economia. A economia ela lidou com a questão de inequalidade econômica racial de uma maneira no qual a raça ela era, né, uma variável exógena, né? A gente assume a produtividade marginal do trabalho, então todo mundo ganha o que merece, né? Então é muito difícil explicar a desigualdade de salário entre o negro e o branco. O que é mais difícil ainda, né, nesses modelos no longo prazo, essa diferença com competição perfeita, tal, com substituição perfeita de inputs, essa diferença salarial desapareceria, a gente sabe que não desapareceria. Então, assim, a perspectiva da interseccionalidade, ela também desafia essa teoria econômica que está tentando modelar essa discussão da diferença, né, do gap que tem entre o salário, né, do negro e do branco, ela ajuda a desafiar isso, porque a interseccionalidade, uma coisa que é interessante é que ela vai tratar a raça, mas também a questão do gênero, a questão da opção sexual, ela trata isso como construções sociais, né? Não tem como você modelar isso em termos de uma variável, né? no seu modelo matemático. Então, eu queria muito ver essa perspectiva interseccional que vem de outras áreas, realmente tomar conta da economia quando a gente está discutindo desigualdade entre mulher, né, entre mulher e homem, e outros aspectos, e outras, como se fala, outras diferenças que a gente tem na sociedade. Então, talvez seja uma contribuição que a gente precisa estar mais aberto, a gente precisa ser mais interdisciplinar, precisa aprender muito com isso ainda. E acho que a minha visão é isso, Fer. Muito bem, Carolina. Agora eu vou caminhar para a nossa
para nossa quarta e última questão, né? Sem a pretensão aqui, claro, né, Carol, da gente esgotar todos os assuntos, todos os temas só na conversa, que eu já pensei em outros caminhos depois para a gente dialogar a partir daqui, mas pensando em todos esses desafios que nós fomos aqui elencando, né? Que são desafios teóricos, são desafios metodológicos, são desafios políticos, desafios geopolíticos, enfim, uma série de desafios para nós enfrentarmos, para encontrar o nosso próprio caminho de desenvolvimento, né? E aqui a última pergunta, então, seria no seguinte sentido: como que as ações populares e a ação estatal podem aliviar as diversidades de assimetrias que nós elencamos no nosso diálogo hoje? Qual o espaço que se tem para atuação social e para atuação estatal, né? E eu faria também a pergunta de uma outra forma, Carol, peço para você refletir também a partir dessa outra forma. Tem caminho para a gente aliviar as assimetrias, se não por meio da ação popular e da ação estatal? Olha, Fernanda, para começar com a ação estatal, bom, a gente discutiu um pouco as limitações de como a gente entende o Estado, né? E o espaço que a gente tem, que o Estado tem. Se tem algumas consequências positivas da pandemia que a gente está passando nos últimos 1 ano e meio, é que tem forçado a admitir uma intervenção do Estado muito mais forte, não só economicamente, não só em relação a garantir um seguro, né, econômico, mas também em relação a coordenar, em relação a ser capaz de distribuir, de controlar as desigualdades e tudo mais. Claro que existem particularidades desse Estado, né? O governo Estado no Brasil, nesse exato momento, é um pouco, não dá nem para teorizar, né? Tem que deixar um pouco de lado, mas, no geral, a pandemia ela está forçando economistas, cientistas sociais, no geral, a ver que a questão do Estado, um Estado intervencionista, ele é necessário nesse sistema capitalista por várias razões. A questão, então, que é um desafio, aí eu acho, em relação à ação estatal, são os limites do Estado numa discussão mais tradicional em relação ao Estado como um agente que pode ser revolucionário, que pode contribuir para uma mudança mais radical, e um Estado que está ali só para manter, né, só para controlar a luta de classes, né, de uma certa maneira, para deixar ali, para calibrar, para que não aconteça o pior. Então, acho que talvez esse é um desafio que ainda vai estar lá, né, os limites dessa ação estatal, porque eu acho que me parece muito claro, se você assume um Estado intervencionista, num sentido mais moderado, vamos dizer assim, com influência de uma questão keynesiana, um welfare state que é forte, fica muito claro que é possível aliviar as assimetrias, né? Veio uma report da CEPAL recentemente, olhando em welfare states em países desenvolvidos, e hoje em dia está sendo mais admitido que para diminuir a pobreza tem que ser o welfare state, você tem que ter alguém ali passando renda de um para o outro, distribuindo renda e dando suporte para, ainda mais em países como na América Latina, dando suporte para criança, dando suporte para desempregados e tudo mais. Então, eu acho que a ação estatal nesse sentido, e principalmente com a pandemia, eu posso estar sendo muito positiva, Fernanda, mas eu acho que vai ser muito, muito difícil daqui para frente negar como que o Estado tem um papel muito grande em relação, né, como você elaborou a sua questão, aliviar as assimetrias, reduzir a pobreza e tudo mais. Mas, como eu disse, né, o limite aí E aí, isso daí pode ser admitir também que é possível controlar o capitalismo, que o capitalismo, a contradição é mais a questão distributiva, né, trazer o Piketty aqui fica forte em relação, então, como que instituições são importantes para fazer essa distribuição. Agora,
A ação popular, como sempre, e ao meu ver, quando a gente fala principalmente de desenvolvimento econômico, muitas vezes a gente ignora essas ações populares, o movimento que acontece numa esfera menor dentro dos países em desenvolvimento, né? Instituições ou organizações que também acabam sendo muito responsáveis em relação a como pensar esse desenvolvimento. Então, as ações populares, elas, principalmente na América Latina, me parece que elas sofreram um pouco um ataque aí nos últimos 20 anos, de uma certa maneira, estão enfraquecidas, e tem alguns governos populares mais, né, com uma posição um pouco mais conservadora em relação a essas ações populares. A gente vê no Brasil toda essa perseguição em relação ao MST, por exemplo, mas tem outros exemplos em outros países. Então, acho assim, as ações populares elas foram atacadas de uma certa maneira um pouco sofreram foram impactadas em relação ao processo organizacional, mas eu ainda acredito que muito das mudanças mais radicais vêm dessas ações populares, e a questão talvez seja como que essas ações populares podem se comunicar com essa ação estatal e talvez pressionar essa ação estatal, né? Eu acho que talvez esse seja um desafio. Existem muitas críticas, por exemplo, em relação a como o Lula trouxe junto, né, a burguesia desenvolvimentista, os movimentos mais radicais, e talvez as análises agora estão falando, olha, pagamos o preço disso, né, como que essa aliança foi feita, as consequências que essas alianças tiveram. Então, acho que talvez a gente tenha que voltar a pensar nisso, a pensar nessas ações populares. Se você vê na pandemia, algo que me chama muita atenção, principalmente no início, olhando para algumas favelas grandes no Brasil, que as organizadoras, né, a maneira que essas favelas estavam sendo capazes de lidar com a pandemia era praticamente ações populares, e várias vezes lideradas por mulheres, o que também é muito interessante. Então, assim, não dá para como se fala, para diminuir o papel das ações populares. Inclusive, recentemente, eu não sabia disso, mas eu estava lendo que a primeira líder de um quilombo grande no Brasil, maior, parece, ou foi o primeiro quilombo no Pará, foi uma mulher também, chamada Filipa Maria Aranha, que eu não sei se é a minha ignorância, mas eu não sabia. E falando que essa organização desse quilombo era uma organização, assim, um nível militar mesmo de organização, um nível super organizado, mas que deu suporte para os escravos naquele momento. E isso me inspirou muito em pensar que atualmente, principalmente com a pandemia, o quanto que a gente precisa dessas ações populares para os mais deprovidos, porque tem pessoas nessa situação, que já estavam em situações antes da pandemia, que a ação estatal não consegue nem chegar, principalmente em países como o Brasil ainda, a informalidade é tão grande, o negligenciamento é tão grande, que mesmo que você consiga começar a criar um estado de bem-estar social forte, vai demorar muito para chegar né, a conseguir dar conta dessas partes mais excluídas da sociedade. Então, acho que nesse sentido a ação popular ela se torna muito forte, ela tem que ser radical, e ela também, Fer, ao meu ver, a gente precisa de ter como se fala, um constante desafio ao que está acontecendo. As ações populares elas têm que ser esse constante desafio, tem que ser aquela voz de fora que está constantemente pressionando o status quo, constantemente pressionando as instituições que estão tentando fazer o melhor para aquele país. Então, eu acho que o que elas precisam é ter também uma organização mais internacional. Eu acho muito interessante que talvez tenha acontecido com essa pandemia também é tentar pensar essas ações populares, como que elas podem ter uma organização internacional. Né? Não que não tenha, lógico que tem, mas como que isso pode ser desenvolvido mais e puxado mais ainda. Mas acho que é isso, Fer. Carolina, agradecer a sua participação nesse diálogo, nessa entrevista, dizer que você nos iluminou com muitas questões, com muitas reflexões, e aqui, a partir da sua fala, fica ainda mais evidente a importância desses dois movimentos, o da descolonização e o da diversificação.
Porque se a gente não diversificar os atores principais, as atrizes principais, os protagonistas que participam do debate, a gente pode frear o aprofundamento do processo de descolonização. Só que, ao mesmo tempo, a descolonização desse processo de construção do conhecimento, ele também pode ajudar a impulsionar, a trazer, né, essa diversificação para dentro da discussão. Então, embora sejam processos não totalmente coincidentes, eles certamente um fortalece o outro nesse processo da gente reconstruir, repensar, né, a forma de pensar a economia, a forma de praticar a economia e as prioridades que nos guiam, né, enquanto pensadoras e pensadoras. E essa missão colocada, e eu gosto de usar muito essa missão, porque eu acho que é a missão mesmo, né? Quem se propõe a pesquisar, a estudar, adquire uma responsabilidade de transformação. Né? E a partir do momento que a gente escolhe não transformar, estamos fazendo uma escolha também, que é da conformação das coisas como elas são. Né? Então, essa busca inspiradora, e você certamente é uma voz de inspiração, professora Carolina, para a gente construir caminhos diferentes. E tendo em vista, né, a grande dificuldade dos desafios para o desenvolvimento no século XXI, sem ousadia, como diria Celso Furtado, a gente não vai conseguir caminhar. Né? Então, sem criatividade e ousadia a gente não tem como caminhar. Né? Então, esses choques epistemológicos, eles são urgentes, são necessários e eles podem abrir um novo horizonte para nós. Então, terminamos a entrevista. Vou parar a gravação, tá, Carol? Obrigada, Fer.